Fala, torcedor vascaíno, torcedora vascaína. Muito bom dia para todos vocês. O Vasco, ao que tudo indica, tem grandes chances de escapar da Série B. Vitória ontem em São Januário sobre o América Mineiro por 2-1. Gols de Pablo Verratti e Dimitri Payet. Mastriani fez o gol do Clube Mineiro. Para quem achava que o jogo seria fácil pelo fato do Vasco jogar em casa, com o apoio do torcedor e contra o lanterna do campeonato, é sinal de que não acompanhou o Campeonato Brasileiro, apenas acompanhou o Vasco, mas não acompanhou o América. O América, embora rebaixado com uma campanha ridícula, apenas 21 pontos até aqui, 4 vitórias no campeonato, foi um time que jogou bem em alguns jogos, endureceu para muito clube grande aí que brigou, porque está brigando pelo campeonato. Haja visto que esse América Mineiro endureceu o jogo contra o Flamengo e empatou no Maracanã, por exemplo, que empatou com o Corinthians e Itaquera, saindo na frente o América e o Corinthians tendo que suar 1 litro certinho para empatar o jogo no finalzinho. Então esse América é um time a ser estudado, porque pelo futebol que jogou, era um time que merecia uma campanha melhor. Só que é aquela brincadeira. Futebol é bola na rede, o América, mesmo jogando bem, não foi competente durante o campeonato para se manter na Série A e termina rebaixado. Sobre o jogo, um jogo difícil para o Vasco, por 2 motivos. Tinha um adversário que iria dificultar, embora rebaixado, e teve uma outra questão que foi o Vasco não ter jogado bem. O Vasco não jogou bem ontem, fez uma partida ruim, ganhou no talento do Dimitri Payet numa cobrança de falta. O Vasco tirou um coelho da cartola para vencer o jogo, porque se dependesse do coletivo, do que apresentou dentro do campo, o Vasco não iria vencer. E se tivesse que ter um vencedor, esse vencedor seria o América por tudo que fez dentro do jogo. O Vasco entrou no seu tradicional 4-1, 4-1, sempre vem entrando assim. Então o Vasco começou lá com a linha de 4, Paulo Henrique na lateral direita, Maicon na zaga central, Medel na quarta zaga e Lucas Piton na lateral esquerda. À frente dessa linha, Zé Gabriel, que é o volante. À frente do Zé Gabriel, uma outra linha com 4. Peck, Paulinho, Praxedes. E aqui, até esqueci quem jogou aqui desse lado esquerdo aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar. Peck aqui, Paulinho, Praxedes, Alex Teixeira. Alex Teixeira jogou desse lado e o Verratti à frente deles. O América jogou num 4-3-3. Uma linha de 4, 3 jogadores no meio campo e à frente desses 3, mais 3 jogadores. Parecia que o jogo ia ser fácil para o Vasco. Parecia. Porque o Vasco começa o jogo e logo com 3 minutos já abre o placar com o Pablo Verratti. Uma arrancada do Gabriel Peck pelo lado direito. Ele tinha à frente dele ali tentando roubar a bola 2 marcadores. O Peck cruza para dentro da área, a bola entre esses 2 marcadores, que encontra o Verratti dentro da pequena área, que só de chapa deslocou o goleiro do América, abrindo o placar e fazendo 1-0. A partir dali, o América foi soberano na partida. Porque o que o Vasco deixou de fazer e que é característica desse time? O Vasco, normalmente, em São Januário, é um time que faz uma marcação alta e que fica com a bola, procura ficar com a bola. O que aconteceu? O Vasco fez o gol muito cedo, entregou a bola para o América e falou assim, ó, vem me atacar, você está perdendo o jogo, eu estou ganhando, se vira aí. E o América se virou muito bem. Era muito perceptível o espaçamento entre as linhas de marcação do Vasco. E foi nesse espaçamento que o América trabalhou. O América, ele tinha uma bola longa muito perigosa que o Vasco não conseguiu marcar. Tanto foi assim
que o gol do América sai dessa forma. O América, antes do gol, aos 12 minutos, abusou um pouco de bolas aéreas entre as linhas. E aos 12 minutos, o lateral é cobrado, o Daniel Borges cobra o lateral, ele recebe de volta e com a perna esquerda ele faz um passe em diagonal entre o Paulo Henrique e o Maicon. O Maicon perdeu tempo de bola, o Mastriani entra entre os dois e de cabeça na cara do Léo Jardim empata o jogo. Antes do América empatar, o América já vinha melhor. E aí, o que acontece? O América trabalhou muito na região dos volantes do Vasco. Zé Gabriel perdido na marcação, o Praxedes, que normalmente desce para auxiliá-lo, perdido na marcação, e o América trabalhou a bola, chegou pelos dois lados do campo, chegou por dentro. O Vasco perdidinho no jogo. O Vasco tinha dificuldade de criação e tinha dificuldade de marcação. A marcação do Vasco não encaixou com a marcação do América. Então o América, a partir do gol do Vasco, em que o Vasco praticamente renunciou ao jogo, parou de jogar, o América foi soberano. Teve chances para fazer o 2-1 ainda no primeiro tempo. O Vasco até teve também, mas os times foram para o intervalo, empatando a partida em 1-1. Ramon Dias, vendo que o time não teve uma boa atuação no primeiro tempo, já volta do intervalo com duas alterações. Ele tira o Alex Teixeira e o Praxedes e coloca o Rossi e o Payet no jogo. E aí, o sistema do Vasco, a maneira de jogar, o esquema, mudou. Se no primeiro tempo o Vasco jogou no seu 4-1-4-1, no segundo tempo o Vasco jogou num 4-2-3-1. Então a linha de 4 permaneceu, né? Paulo Henrique, Maicon, Medel e Lucas Piton. Aí à frente desses 4, ao invés de ter apenas um volante, que era o Zé Gabriel, passou a ter quem? Zé Gabriel à esquerda, Paulinho à direita. Aí à frente desses dois, uma linha com 3. E aí passamos a ter o Gabriel Peck, que no primeiro tempo jogou pelo lado direito, veio aqui para o lado esquerdo. Aqui, pelo lado direito, o Rossi entrou por ali, Payet centralizado e à frente deles o Verratti. O Vasco passou a jogar num 4-2-3-1. Era óbvio que o Vasco ia para cima do América. O jogo empatado, o Vasco necessitando da vitória, o Vasco foi para cima. Só que não foi contundente. O América continuou melhor. O Vasco teve alguns bons momentos ali no início do segundo tempo, mas o Vasco não foi contundente. Era bola no Rossi e joga na área. Muitos cruzamentos o Rossi fez da intermediária, então você pega a defesa do América praticamente de frente para cabecear essas bolas. O América foi perigoso em contra-ataques. Era óbvio que o desenho do jogo seria o Vasco tentando atacar e o América contra-atacando. Mas chegou um dado momento da partida em que o América, mesmo jogando contra-atacando, teve mais posse de bola que o Vasco. É incrível isso. O América jogando em contra-ataque no segundo tempo, em boa parte do período, o América teve mais posse de bola que o Vasco, pelo menos terminou o jogo com mais posse, e foi mais perigoso. O Vasco com dificuldade de entrar na defesa do América, que é um problema que o Vasco tem. O Vasco tem dificuldade de abrir defesas fechadas. O Vasco tem dificuldade de criar situações de gols. Tem que criar, tem que fazer muito para poder arrumar uma, duas chances. Tanto que é difícil você ver o Vasco golear alguém. Goleou o Coritiba, goleou o Fluminense, mas me diz outra partida que o Vasco goleou alguém. Difícil, né? Então o jogo foi ficando perigoso para o Vasco, porque o Vasco não conseguia achar o seu gol. O tempo passava, a torcida ansiosa na arquibancada, já preocupada, os jogadores em campo também preocupados já. O tempo foi passando, chegou um momento no jogo ali já a partir dos 35 até o final do jogo, virou trocação, o Vasco tentando atacar, o América respondendo, então quem fizesse o gol ali fatalmente venceria o jogo, foi o que aconteceu.
O América teve uma oportunidade com o Martinez, né? Martinez entrou na cara do Léo Jardim, não fez o gol, Léo Jardim defendeu, Léo Jardim e Pablo Verrete, na minha visão, os melhores do jogo, Léo Jardim por salvar o Vasco mais uma vez, e o Pablo Verrete, que além de ter feito o gol que abriu o marcador, sofreu a falta que o Payet bateu. E aí entra a questão do talento. Nem sempre o seu time vai jogar bem. Nem sempre o Vasco vai jogar bem. Nenhum time vai jogar bem todas as partidas. Só que você tem que ter talentos individuais para decidir o jogo. E o Vasco teve o Payet, esse jogador talentoso, para decidir o jogo. O Vasco teve dificuldades, como eu falei, principalmente no segundo tempo. No primeiro também, mas no segundo mais ainda, porque tentou um pouco mais. Teve dificuldade de entrar na defesa do América. E aí quando você encontra uma defesa fechada, onde você tem dificuldade de entrar, a bola parada acaba virando uma arma. Só que você precisa estar treinando essas bolas paradas. Falta lateral, falta frontal, aquela falta que a gente chama de mini escanteio, que é próximo ali da linha de fundo, mas um pouco mais para frente. Então, o Vasco venceu o jogo no talento de Dimitri Payet. O Pablo Verrete sofre uma falta ali pela meia direita, próximo da entrada da grande área. 48 minutos do segundo tempo. O francês pega a bola, bate com maestria, canto superior esquerdo do goleiro do América Mineiro, no ângulo, como a gente fala na gíria, na forquilha, lá onde a coruja dorme, fazendo um golaço e dando a vitória ao Vasco. O Vasco, como eu falei, não jogou bem. Quem tinha que vencer o jogo, se existisse justiça no futebol, é o América Mineiro que tinha que vencer. Mas o América teve as chances dele, e não fez. O Vasco teve uma chance no segundo tempo com o Gabriel Peck e não fez. E teve, no apagar das luzes, na hora da onça beber água, como a gente fala na gíria, um jogador talentoso que tem uma bola parada forte. Payet bate a falta, faz 2-1, São Januário vem abaixo e ali praticamente acaba o jogo. Então, o Vasco sai feliz pela vitória. Esses últimos jogos que o Vasco vai fazer, se ele puder jogar bem, ótimo. É muito bom você jogar bem e vencer. Até porque se você joga mal o tempo inteiro, uma hora você vai perder. Você fica muito mais próximo de perder do que de ganhar. E o Ramon Dias na coletiva disse que o time não jogou bem. E era óbvio, só um cego não vai perceber que o Vasco fez uma partida ruim. O Vasco jogou mal. Mas empatou não, mas venceu. O importante agora é vencer. O Vasco chega a 40 pontos, é o 15º na classificação, 40 pontos. Bahia, 16º, 38. Na zona do rebaixamento, Cruzeiro, 37, 17º. Cruzeiro abre a zona do rebaixamento. Goiás, 35, 18º. Coritiba, 19º, 29. E América Mineiro, lanterna do campeonato com 21. Eu espero que o Vasco jogue bem. Até porque se você joga bem, você fica mais próximo da vitória. Porém, se o Vasco jogar mal, mas vencer, eu não vou ficar triste porque o Vasco jogou mal. O que o Vasco precisa agora é das vitórias. Ah, ganhou jogando mal. Dane-se. Dane-se. O Vasco precisa das vitórias. É claro que eu prefiro que jogue bem. Mas se jogar mal e ganhar, eu não vou ficar triste não. Beleza, pessoal? Então é isso. Vasco da Gama 2, América Mineiro 1. Próximo confronto do Vasco agora é só depois da data FIFA. O campeonato dá uma parada. Nós vamos ter aí a data FIFA. O Vasco volta a jogar dia 22/11. É uma quarta-feira, 7 horas da noite. Esse jogo é contra o Cruzeiro, jogo atrasado da rodada anterior a essa. O Cruzeiro certamente
vai ser punido pelo STJD, já deve estar até, eu não vi aí nas notícias dentro do GE, mas certamente já deve ter tomado uma suspensão preventiva de 30 dias, ou seja, o Cruzeiro não joga mais com torcida esse ano, a tendência é essa. Então é uma baita de uma vantagem, o Vasco jogar com o Mineirão vazio, e é um jogo para o Vasco buscar a vitória. O Cruzeiro está desesperado, o Cruzeiro vai vir para cima do Vasco, e o Vasco precisa tomar proveito do momento ruim psicológico do Cruzeiro. Jogar com inteligência, explorar o nervosismo do clube mineiro e, de preferência, sair com uma vitória de lá. O empate é ruim? Não. Porque você fica com menos uma rodada, e mantém uma distância considerável. No caso, a mesma distância, né? 3 pontos. Sendo que o Vasco tem 2 vitórias a mais que o Cruzeiro. O Cruzeiro tem 9 vitórias e o Vasco tem 11. Então, se o Vasco empatar com o Cruzeiro em Minas, não é um resultado horroroso, mas o ideal é vencer. Antes disso, o Cruzeiro vai a Fortaleza pagar o outro jogo atrasado que ele tem contra o Fortaleza. Vamos torcer para o clube do Ceará vencer, porque aí o Cruzeiro vai ficar em maus lençóis, vindo de derrota para enfrentar o Vasco. Beleza, pessoal? É isso. Um bom dia para todo mundo. Para quem for ver o vídeo à tarde, uma boa tarde. Quem vê o vídeo à noite, uma boa noite. Beleza? Um abraço. A gente se encontra depois do Cruzeiro e Vasco, lá no dia 22. Um abraço e até mais. Saudações vascaínas para todos. Fui!